Vamos subir a Serra de Aratuba para mostrar a produção de verduras no método da hidroponia, aquele sem a necessidade de terra. Por onde se olha, o verde predomina. É no clima ameno de Aratuba que os alfaces de Zé Braz ganham cor, sabor e qualidade. Agricultor desde que se entende por gente, esse apaixonado pelo solo agora planta em uma estrutura elevada, longe da terra. Aí fui atrás no banco, corri atrás do dinheiro, eles me deram e nós começamos a trabalhar com isso aqui. Aí a história é outra, né? Com chuva, com sol, você produz toda hora. No cultivo hidropônico, as plantas ficam em uma solução de água com nutrientes, ou seja, sem terra. Pode parecer estranho cultivar uma planta sem o solo, mas esta técnica é bastante utilizada para a produção de hortaliças, tanto em escala doméstica como em escala comercial. Além disso, as temperaturas mais baixas da Serra de Aratuba facilitam esse tipo de cultivo. Seu Zé Braz foi atrás de garantir uma boa estrutura para dar início ao plantio. Para você não perder, depende do prazo, né? Você tem que fazer isso aqui com a estrutura cara, mas depois que você faz, aí tá feito, né? Aí depois você vai depender de uma água boa. Essa água aqui tem que ser uma água boa sem sal, né? Primeiramente a água para você começar a trabalhar. Aí o segundo aí vem as adubação, né? Você bota na água mesmo, lá no tanque você bota ela mesma aduba aqui por conta dela. Me conta sobre aquela esponjinha, como é? Aquela esponjinha, ela vem para você fazer a sementeira, tá? Aí vem a esponja, na esponja aí você vê uma maquinazinha, você bota dentro, aí você bota ela aí e fica ali. Aí com 3 dias você traz para ali, para aquele canto ali, que ela está germinando. Dali você traz para outros bancos que tem lá e com 15, 20 dias você bota aqui e 30 dias você já está apurando alguma coisa. No sítio Barreiro, são 3 hectares em que Zé Braz dedica boa parte para o plantio de alface. E para garantir a eficiência da produção através da hidroponia, ele conta com um acompanhamento da Ematerce. Porque a gente tem que ver a realidade daquele produtor, a realidade daquele local. Então a gente chega, vai acompanhando, vendo o que é, qual é a realidade, para depois estar sugerindo opções, né, para que ele possa melhorar, vir a ter uma produtividade maior daquela área que ele tem. Se você vê aqui nessa comunidade, a gente tem umas áreas pequenas, mas com uma produtividade grande, né? E aqui no sistema hidropônico a gente tem uma área que ela não é tão grande, mas a produção ela é altíssima. O sítio Barreiro produz cerca de 25 mil pés de alface por mês e tudo isso é produzido com o cultivo hidropônico, que além de ser mais eficiente, é também mais sustentável. Ele é um sistema de recirculação, né? Então essa água que se perde, vamos dizer assim, é a água que a planta absorve, tá? Somado com alguma porventura, tipo um vazamento, alguma coisa que venha a ocorrer no sistema. Mas em si a planta, a água é toda passada nessas tubulações de forma a recircular. Um exemplo de que está dando certo é a expansão das áreas. Eles sempre estão expandindo áreas, significa que tem comércio, que o produto dele está aceito no mercado. E aí é questão de trabalhar outras estratégias, como, por exemplo, o marketing, a marca dele, outras condições que levem a esse produto chegar ao seu objetivo final, que é o consumidor. Quem também utiliza a mesma técnica é Niel. No seu sítio de 5 hectares, também na região de Aratuba, o agricultor tem colhido diversos benefícios do cultivo hidropônico, em especial o menor risco de ocorrer pragas na plantação. A gente tem uma perda muito menor, né? E a qualidade bem maior, né, nos produtos, porque diminuiu também muito a questão dos venenos, dos produtos químicos, né, que a gente utilizava. E por ser um cultivo fechado, né, a incidência de inseto é bem menor. Tanto no sítio de Zé Braz como de Niel, boa parte da produção vai para a Ceasa em Maracanaú. É do plantio de alface que as 2 famílias tiram o sustento. E todo esse verde é motivo de orgulho e também de gratidão. Você chegar num negócio desse aqui, tudo cheio com uma coisa dessa linda, você dentro do verde desse, você tem que se orgulhar, né? A gente agradece também muito a Deus, né? Porque Ele dá essa sabedoria, né? Esse entendimento para a gente estar examinando, né? Cuidando e colhendo, né? Porque a gente tem essa sabedoria, mas quem faz crescer a planta é Deus, né?
E que Deus multiplique esse verde por aí, viu? Bom demais ver a hortaliça que a gente costuma encontrar na prateleira do supermercado sendo cultivada com tanto amor. Parabéns! Gente, tem novidade boa para os agricultores familiares que precisam renegociar dívidas. O governo federal lançou o programa Desenrola Rural, que vai começar a valer já amanhã. Nós vamos ouvir o superintendente de agronegócio e microfinança rural lá do Banco do Nordeste para entender como tudo vai funcionar. O governo lançou recentemente o programa Desenrola Rural, especificamente para agricultores e agricultoras familiares que têm dívidas em atraso ou prejuízo contratado em 1º de janeiro de 2012 até 31 de dezembro de 2022. O Desenrola Rural ele é formado de 2 blocos. Um bloco de liquidação, em que o agricultor ou agricultora familiar tem direito a um bônus, um rebate na dívida expressivo. Apenas para citar como exemplo, dívida de até R$10 mil, ele vai ter um rebate de 80%, só vai pagar 20%. Se ele dever 5 mil, por exemplo, ele só paga R$1.000. Se ele dever 10 mil, ele só paga R$2.000. As dívidas compreendidas entre 10 e 30 mil reais, o rebate da dívida será de 60% e tem um valor fixo de R$2.000. Vou dar de novo um novo exemplo. Se ele deve 20 mil reais, aplica o rebate de 60%, que dá 8 mil, tira 2 mil do valor fixo, ele só paga 6 mil. E assim, por consequência. Dívida entre 30 e 50 mil, o rebate é 50% e o valor fixo 4 mil. Acima de 50 mil, o rebate 40% e o valor fixo de R$6 mil. O que nós recomendamos e conclamamos agricultores e agricultoras familiares é que, na medida do possível, faça a opção pela liquidação da dívida, dado que o rebate é muito expressivo. Mas, se ele optar pela renegociação, é possível também, vai ter rebates fixos e rebate na forma de bônus, porém bem menores que os rebates da liquidação. Mas a melhor opção, julgamos que é a liquidação da dívida. E nesse caso, o Banco do Nordeste ele é enquadrado porque o Banco do Nordeste operacionaliza dívidas com FNE. Então o agricultor e a agricultora familiar que tem dívida com FNE, ele já pode procurar nossas unidades para que já estão aptas para informá-lo. Além disso, eles podem procurar o nosso agente de crédito do programa AgroAmigo, que é um programa de microfinança rural do Banco do Nordeste, o maior da América Latina, com crédito orientado e acompanhado, onde o agente atua na comunidade, prestando orientação ao cliente. Ele já foi capacitado também para orientar o nosso agricultor familiar para poder ter acesso a esses benefícios que são muito grandes. E vamos colocar na página de internet do banco a relação dos beneficiários para que eles possam consultar individualmente através do seu CPF, porque tem um sigilo bancário, mas eles poderão consultar individualmente para saber se estão aptos e enquadráveis no Desenrola Rural. E se é o seu caso, além de procurar aí o agente de crédito do Banco do Nordeste, vocês podem também acessar a página do Banco do Nordeste e ter todos os detalhes sobre esse programa que já começa amanhã. E a receita de hoje é daquelas que cai bem em várias ocasiões e deixa qualquer mesa bonita, viu? Estou falando de uma torta de pão de forma. Então vamos aprender a preparar essa delícia que pode ser uma opção para você fazer ainda hoje, aí na sua casa. A apresentação já faz um belo convite. Essa é da categoria de delícias que dá para comer com os olhos. O responsável pelo preparo é o Matheus Silva, um amante da gastronomia que herdou do pai a habilidade na cozinha, quando ainda morava na cidade de Mombaça, no sertão central cearense. Meu pai, ele tinha uma lanchonete em Mombaça, ele era conhecido demais lá, todo mundo admirava muito meu pai. Ele era conhecido como o Rei do Caldo, porque ele fazia um caldo assim que era famoso, todo mundo conhecia lá. Após um diagnóstico de câncer, o pai dele fez tratamento por quase 5 anos, mas não resistiu. De lá para cá, o Matheus busca manter vivo o legado paterno e as boas memórias. Matheus também participou do filme que conta a história da nossa colega jornalista Marina Alves, que foi diagnosticada com câncer em agosto de 2021. Participar do longa-metragem foi um presente do destino para a carreira do ator, que ressignificou toda a história de luta do pai dele. O filme traz uma história de superação, uma história de uma pessoa que também achou, através dessa dificuldade que teve na vida, uma forma de ajudar muitas outras pessoas. Deu para perceber que um dos principais ingredientes dessa receita é o amor, né? Então vamos seguir com os outros itens de preparo. Você vai precisar de 12 fatias de pão de forma sem bordas,
leite integral a gosto. Para o recheio de frango, são 400 gramas de frango cozido e desfiado, 400 gramas de requeijão, 200 gramas de iogurte natural, azeitona a gosto, uma lata de milho, 200 gramas de cenoura, sal a gosto, pimenta do reino a gosto e páprica defumada a gosto. Para o segundo recheio, 4 ovos cozidos, 200 gramas de maionese, 100 gramas de creme de leite, um dente de alho e coentro a gosto. Para decoração, separe 5 batatas inglesas cozidas, 1 colher de manteiga, 4 colheres de maionese, 250 ml de leite integral, sal a gosto, tomate cereja e batata palha a gosto. O primeiro passo é formar a base com os pães. Coloque um pouco de requeijão na forma para fixar as 3 fatias de pão. Depois, em um recipiente, junte o frango desfiado, a cenoura, o milho, a azeitona, o requeijão e o iogurte natural. Aí é só misturar bem. Eu gosto de colocar um pouquinho de pimenta do reino, bem pouca, porque já foi no frango. Um pouquinho de páprica defumada, para dar um gostinho de defumado mesmo, eu acho que combina bastante. E aí eu coloco uma pitadinha de sal, porque o iogurte natural ele é muito neutro, né? E aí quando você coloca o iogurte, ele tira um pouco do sal do frango. E aí você tem que corrigir isso. A próxima etapa é o preparo e o processamento da maionese, que pode ser feito em um processador ou em um liquidificador mesmo. Então pegue a maionese, o coentro, o alho, o creme de leite e bata tudo junto. Aí enquanto processa, eu vou cortar os ovos. Os ovos eles precisam ser picadinhos, tá? Então a gente vai tentar deixar eles num tamanho bem pequeno para que a gente consiga ter uma textura mais uniforme. E como a gente vai fazer as camadas, se o ovo ficar muito grande, a gente acaba tendo dificuldade de montar, de fazer a montagem do pão, né? O pão fica muito alto. O ponto é quando você percebe que o tempero ele tá todo cortadinho, né? Que ele tá todo picotadinho. E aí a cremosidade é a cremosidade que a gente já conhece da maionese normal. Aí agora a gente terminou os 2 recheios. A gente vai reservar e vai começar a montagem. Você vai utilizar o leite para molhar o pão. E aí você também não precisa se preocupar em colocar o recheio tanto nas bordas. Ó, você vê que eu ainda deixei um espacinho aqui, ó, de borda livre, porque quando a gente vai finalizar a montagem, a gente usa o plástico filme, né? E aí a gente vai dar uma modelada. No momento que a gente modela, o recheio se espalha também. E aí ele meio que se equilibra, né, no meio da camada. E aí agora é só construir. Coloca o pão, os 3 pães aqui, mais uma camada de pão. E aí a gente volta com leite. Agora é o seguinte, depois que a gente terminou aqui de fazer a montagem, a gente vai utilizar uma colher para tentar tirar qualquer excesso que tenha de recheio passando aqui, ó. Porque quando você for finalizar com purê de batata, se tiver muito excesso aqui, isso aqui vai se misturar no purê de batata, aí não vai ficar uma camada uniforme de purê. Em seguida, você deve envolver a estrutura da torta com plástico filme. Pode ir ajustando com as mãos para ajudar a dar o formato. Depois coloque na geladeira enquanto prepara o purê de batatas. E aí aqui a gente tem 5 batatas cozidas já. E a gente vai dar uma pré-amassada nela, só uma separada. Mas eu vou fazer o purê na batedeira porque é mais prático. Eu gosto de fazer na batedeira, eu acho que ele fica mais aerado por causa do fouet. E acho que fica com uma textura bem mais uniforme também. Na batedeira, junte as batatas, um pouco de maionese, a manteiga e um pouco de leite. Bata até atingir a consistência. Purê finalizado. Agora tire a torta da geladeira e remova o plástico filme para concluir a montagem. Tem que ficar um purê assim com a textura precisa mesmo. Nem pode ser muito grosso, nem pode ser muito líquido. Tem que ser uma textura que você consiga modelar com facilidade. Agora a gente já terminou de fazer a limpeza, né? A gente vai fazer a decoração com a batata palha. Aí nessa parte aqui, é uma parte que requer um pouco mais de atenção, porque vai cair um pouco de batata fora, então vai primeiro colocando com um pouco de cuidado, assim, para grudar bem. Utiliza o purê como uma cola mesmo. O toque final da decoração é com o tomate cereja.
Aqui, os tomates foram cortados ao meio e formando uma fileira no centro da torta. Então pronto, a gente terminou. Essa é a nossa torta de pão de forma. E é isso, agora a gente vai apreciar, né? Então chegou a hora, vamos aprovar aí, né? Receita do Vamos lá, Matheus, vamos todo ver. preparo. Nervoso aqui, hein? Vou cortar com a faca mesmo. Servir primeiro o meu convidado, né? E aí, muito obrigado. Vamos lá. Traz seu prato. Uma fatia. Colocar pra mim. Já perceber aqui a textura. Por aqui já dá pra gente perceber aquilo que o Matheus falou do pão mais úmido. Então vamos lá. Cadê a reação do homem? Realmente, eu acho que o detalhe do leite, né, Matheus, você falou, o pão fica mais úmido, fica mais macio, que dá pra sentir muito bem o purê de batata, dá pra sentir o gosto da batata palha também, que dá essa crocância também. O recheio, você consegue também perceber os elementos do recheio, muito bacana. E se você quiser também aprender todo o passo a passo, tá lá no nosso portal, o G1 Ceará, só você acessar a galeria de receitas do G1 Ceará, g1.com.br/ce/receitas. Tem essa delícia e também tantas outras que a gente mostra aqui no Nordeste Rural para você conferir. Matheus, parabéns, super aprovado. E é isso. Para você de casa agora também, o desafio de chegar a esse nível aqui e esse sabor também que o Matheus preparou para a gente. Que receita prática, hein? É daquelas que a gente assiste no Nordeste Rural e já vai para a cozinha preparar porque é fácil demais. Lembrando que o Matheus, que preparou essa receita, está no elenco do filme Milagre do Destino, que faz homenagem à história da nossa amiga Marina Alves. Está todo mundo convidado a assistir amanhã, depois do Big Brother Brasil, na Tela Quente.